A paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, príncipes e princesas do Senhor. Hoje nós iremos aqui conhecer mais uma história bíblica, mais um personagem bíblico que eu tenho certeza que irá falar contigo e irá tocar o teu coração. Nós iremos hoje falar sobre o apóstolo Paulo. Nós vamos aqui saber um pouquinho deste apóstolo, como ele se encontrou com Cristo, como foi a sua conversão. E nós vamos aqui navegar nas Escrituras Sagradas e saber um pouco deste homem de Deus. O apóstolo Paulo foi um dos apóstolos de Cristo, um dos principais divulgadores da doutrina cristã. O apóstolo Paulo nasceu em Tarso, na Cilícia, atual Turquia, provavelmente no ano 5 da era cristã, filho de judeus que gozavam dos privilégios da cidadania romana e recebeu dois nomes, Saulo, hebreu, e Paulo, romano. Este Paulo foi o autor das 13 epístolas que está escrito na Bíblia Sagrada. E este Paulo também foi um dos que participaram ali da morte de Estevão, um dos discípulos de Jesus. Quando Estevão foi apedrejado e morto, Paulo estava ali pertinho e as vestes de Estevão ficaram aos pés de Paulo. Então, Paulo participou ali do assassinato de Estevão, que era um discípulo de Cristo Jesus. E este Paulo, ele era um judeu inteligente. Ele foi ensinado por um mestre chamado Gamaliel. Ele foi ensinado as leis, ele aprendeu tudo o que tinha que aprender. Mas faltava uma coisa. Ele precisava conhecer verdadeiramente quem era Jesus cara a cara. E ele precisaria ter uma experiência particular e íntima com Deus. Então, para isso, Jesus teve que descer ele mesmo para falar com este apóstolo. Então, nós vamos ler e começar aqui a história sobre o apóstolo Paulo, como este homem se converteu a Jesus. Vou contar para vocês agora esta história que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos. No capítulo 9 está aí a história da convenção de Paulo. Você pode estar lendo aí na sua casa esta história verídica, como este homem de perseguidor tornou-se perseguido, de perseguidor da igreja e dos cristãos, tornou-se agora sendo um perseguido, porque ele se tornou um servo, se tornou um discípulo de Cristo, um dos maiores aí apóstolos da palavra de Deus, os maiores evangelistas, porque ele ganhou muitas vidas, escreveu cartas aí, que foram as 13 cartas que temos aqui no Novo Testamento. Então vamos começar aqui a história do apóstolo Paulo e a sua conversão. Então a história de Paulo foi a seguinte: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigindo-se ao sumo sacerdote, pedindo-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, e pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em uma viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu, e ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levanta-te, entra na cidade e alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviu a voz, mas não viu ninguém. Saulo levantou do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias,
o Senhor o chamou numa visão, dizendo: Ananias, Ananias. E ele disse: Eis-me aqui, Senhor. O Senhor disse para ele: vá à casa de Judas, lá na rua chamada direita. Pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, Paulo viu um homem chamado Ananias e chega e impondo-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, eu tenho ouvido muita coisa a respeito deste homem e de todo o mal que ele tem feito, e aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes, dos sacerdotes, para prender todos os que invocam teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vai, porque este para mim é um vaso, é um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis, e perante todo o povo de Israel. Eu mostrarei a ele o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias entrou na casa e pôs as mãos no Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que me apareceu no caminho, por onde você vinha, enviou para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se e foi batizado, e depois de comer, recuperou as suas forças. Olha que história interessante. Deus escolhendo aí este homem que era perseguidor da igreja, perseguidor dos cristãos, trazendo aí com ele esta revelação, esse contato íntimo. Jesus teve que se aparecer para ele com esta voz, para que ele pudesse acreditar que Jesus realmente tinha vindo em carne. Às vezes, você que está aí ouvindo do outro lado, precisa ter uma experiência, você precisa ter uma experiência íntima com o próprio Deus, para que você acredite que Ele existe. Como aconteceu com este Paulo, pode acontecer com você também. Porque Paulo, ele era zeloso, só que ele era zeloso da forma errada. Porque ele perseguiu o povo de Deus, ele queria matar os cristãos, dizendo que os cristãos estavam atrapalhando a vida das pessoas, sendo que os cristãos estavam sendo somente servos de Cristo e pregando o evangelho das boas novas. Então Jesus teve que descer ali, no meio do caminho, para poder intervir, para que Paulo não fizesse o mal contra os cristãos. E ele se tornou um discípulo, um dos maiores discípulos de Jesus, de Cristo. E o apóstolo Paulo mesmo escreveu em uma das suas epístolas, primeiro livro de Coríntios, no capítulo, eu acredito que no capítulo de número 1, dos versículos 12 em diante, que ele fala assim, que Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e ele escolhe as coisas que não são para confundir as que são. Então Deus, ele escolhe as pessoas não porque elas são bonitas, não porque elas são ricas ou pobres, ou de várias raças e cores. Deus, Jesus, ele escolhe as pessoas porque ele conhece o coração do homem. Como eu já contei a história para vocês de Davi, o Senhor disse para Samuel, dizendo: olha, eu vejo o que está por dentro, eu vejo o coração, eu não vejo o que está por fora, eu conheço o que está dentro do coração. Então Deus, ele conhecia o coração de Paulo, e ele precisava somente ter um encontro íntimo com Jesus. Então ele escolheu Paulo, que ninguém dava nada por ele, que até depois que ele se converteu, os discípulos de Cristo não queriam aceitar ele de forma alguma no meio ali dos líderes levantados por Deus, que um dos líderes era Pedro. Então eles não queriam ali aceitar a Paulo, e Barnabé teve que intervir e estar ali, trazendo aos discípulos a verdade sobre o apóstolo Paulo, dizendo que ele teria se encontrado com Cristo. Então este apóstolo foi agora sofrer pelo nome de Jesus, foi agora pregar o evangelho, aquele evangelho que ele perseguia. Ele se tornou agora um grande anunciador, um dos maiores apóstolos aí
do Novo Testamento foi o apóstolo Paulo. E esta história é uma história verídica que pode acontecer com qualquer um de nós. Basta nós fazermos provas com Deus. Para saber se Deus existe ou não, você precisa fazer provas com Deus. Porque muitas pessoas que não acreditam em Deus, acreditam em outras coisas, acreditam que existem outros seres por aí, mas o único ser verdadeiro é Deus, é Jesus Cristo, porque Ele criou todas as coisas. Ele criou o planeta Terra, Ele criou as plantas, os animais, o sol, a lua, as estrelas, tudo foi Deus que criou. Então não há caminho que você pode trilhar a não ser o caminho de Deus, porque outro caminho que não seja Jesus não é o caminho da verdade. Pois Jesus mesmo disse em sua palavra: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser primeiro passar por Jesus Cristo, porque foi Ele que entregou a sua vida lá na cruz para nos salvar. Então essa história traz a você aí uma reflexão que você possa aí ouvir e guardar no seu coração e saber que quando Deus quer, não adianta a gente querer correr, não adianta a gente querer trilhar outro caminho, porque Deus ele sempre vai nos encontrar, Ele sempre vai achar um jeitinho de nos trazer de volta para Ele. Ele vai usar qualquer pessoa, qualquer coisa para falar contigo. Então, amados e amadas, príncipes e princesas do Senhor, esta história é a história do apóstolo Paulo. Que Deus abençoe a todos e que vocês possam aí estar aí ouvindo e guardando em vossos corações a história deste apóstolo, o apóstolo Paulo.